Saudações, bem-vindos à nossa sequência de vídeos de previsões para o mundo e para o Brasil em 2021. Eu sou Carlos Holanda. Essa sequência de vídeos, a partir desse primeiro que você vê agora, é um oferecimento da escola que leva o nome deste que vos fala, Carlos Holanda Astrologia. Na escola a gente oferece uma plataforma de ensino à distância, uma plataforma de ensino com cursos online, com mais de 100 horas já disponíveis de cursos, mas com muito mais ainda por vir. Visite lá carlosholanda.com.br. Quem já vem me acompanhando tanto pelo canal de astrologia aqui no YouTube, quanto por décadas ao longo de cursos e seminários, eventos de astrologia, já deve lembrar que eu todo ano promovo um evento de previsões. Em geral é um evento gratuito ou com valores bastante acessíveis, para que a gente tenha um preparo, para que a gente tenha um planejamento para o ano seguinte. E vocês devem ter visto aqui no canal também as previsões para 2020, muitas delas já estão se manifestando, ao longo dos meses. Estamos chegando aqui ao ponto crucial. Esse vídeo está sendo gravado em 12 de dezembro de 2020 e nós já podemos constatar muitas das tendências que vinham sendo esperadas desde a última palestra, o nosso último encontro em 2019. Aqui em 2020, todo mundo já viu, o ano não foi nada fácil, foi um ano cheio de baixos, mais baixos do que altos, mas também tivemos bastante oportunidades, encontramos saídas onde parecia que não tinha. Nós vamos fazer esse tipo de análise também para 2021. De fato, 2021 tem vários ciclos que, na verdade, começam agora em 2020, sobretudo em dezembro. Só para se ter uma ideia, a gente já entra em dezembro saindo de um eclipse lunar. Chega no dia 14 de dezembro com um portentoso eclipse solar total. Chegamos no solstício de Capricórnio, no dia 21 de dezembro, com o Sol ingressando neste signo, mas também com uma das mais poderosas e importantes configurações astrológicas de sempre, que é a conjunção de Júpiter e Saturno, chamada Grande Conjunção. E nesse caso vai acontecendo em Aquário. Vamos ver aí o ciclo se desenrolar com Júpiter e Saturno em Aquário por todo o ano de 2021, com o Júpiter só entrando ali definitivamente em Peixes no finalzinho do ano, e Saturno só entrando em Peixes, terminando Aquário em 2023. Isso significa que esses ciclos que estão convergindo aqui para dezembro de 2020, eles vão ter repercussões por meses a fio em 2021. E aqui eu vou dar um resumo sobre o que será falado aqui, como será falado ao longo dessa sequência de vídeos. Inicialmente, essas configurações que eu acabo de citar, que são o eclipse, o ingresso do Sol em Capricórnio ainda em 2020 e o ingresso de Saturno e Júpiter em Aquário. Mas também vamos falar sobre o ingresso do Sol em Áries em 20 de março de 2021, que é o ingresso do Sol em Áries é uma coisa de muita relevância nas análises coletivas, nas análises de astrologia mundial. Por quê? Ele configura uma coisa que a gente pode até chamar de o retorno solar da humanidade, retorno solar da coletividade, porque ele demarca como é que vai ser a característica geral, como é que vai ser o pano de fundo de todas as outras situações e circunstâncias e demais ciclos que vão ocorrer ao longo do ano todo até março do ano seguinte. De fato, o chamado ano astrológico não começa em 1º de janeiro, ele começa logo no equinócio de primavera para o hemisfério norte e de outono aqui para o hemisfério sul, que é o equinócio de Áries. Ocorre que com todas essas convergências cíclicas, todos esses processos, eles estão em uma espécie de amálgama, eles estão todos misturados e potencializando tudo o que for feito, pensado, realizado, vivido e até coisas que são
algumas coisas são planejadas e outras que são até fortuitas diante dos indivíduos e das coletividades. Então, primeiramente, nós vamos ver que setores produtivos mais vão sobressair, mais vão ganhar relevância do ponto de vista de ter mais prosperidade ao longo de 2021. Também vamos verificar as situações, as tendências comportamentais da coletividade como um todo. Isso não é uma coisa direcionada para o indivíduo ou para pequenos grupos, mas para majoritariamente a humanidade de maneira mais sintética. Vamos fazer algumas reflexões a respeito dos principais símbolos obtidos pelo entrecruzamento dos grandes ciclos que vão ocorrendo ao longo do ano, porque não tem só esses que estão finalizando 2020 e abrindo a porta para 2021, temos outros que vão se entrecruzar, eu vou citar aqui. Vamos ver também essas tendências distribuídas em diferentes regiões do planeta, não em todos os países, não em todas as regiões, mas em regiões macro, né? Distribuídos isso através do recurso da astrocartografia, sobretudo em se tratando das grandes configurações, de como é que elas se projetam no globo terrestre, mexendo com questões geológicas, climáticas, ecológicas e também, e sobretudo, diante dos próximos eclipses solares que vão ocorrer em 2021, quer seja o de junho de 2021 ou o de dezembro. Esses aí também vão ser projetados no globo terrestre. E por fim, vamos verificar como todas essas configurações atingem o mapa astrológico do Grito do Ipiranga, né? O mapa que a gente está considerando aqui para fazer análise para o Brasil. Tá? Então, veremos várias regiões diferentes, América Latina, América do Norte, algumas coisas relacionadas à Europa, África, Ásia, de modo mais geral. Depois vamos nos concentrar no Brasil, mas vendo todos esses demais setores sociais, políticos, econômicos, geológicos, etc. Tudo isso sem deixar de focalizar onde temos maior potencial próspero, né, mais facilitador, e aqueles pontos mais críticos, sobretudo porque a gente tem que funcionar em astrologuês como se fosse um grande GPS, né, indicando onde estão os pontos de problemas, como o GPS indicaria um engarrafamento, buracos na pista, acidentes, polícia fazendo fiscalizações. O GPS indica para a gente ter mais atenção e conseguir sair dos problemas da melhor maneira. A mesma coisa é a análise astrológica, que em vez de deixar todo mundo preocupadíssimo, deixa todo mundo com um mapa na mão para poder desviar dos problemas ou ter mais preparo para lidar com eles, caso não seja possível desviar mais imediatamente. Alguns dos eventos celestes mais notáveis do ano de 2021 são os seguintes: Júpiter e Saturno, conjuntos em Aquário, já começando em 2020, mas já abrindo 2021 em quadratura, que é um aspecto difícil, com Urano que está em Touro. O ingresso de Marte em Touro, isso vai acontecendo na virada de dezembro para janeiro de 2021, e a consequente quadratura, que também é um aspecto difícil, né? A partir dessa conjunção com Urano e a quadratura que ele vai fazer com Júpiter e com Saturno transitando em Aquário, outro ponto crucial. Como já dito anteriormente, o ingresso do Sol em Áries, tomado aqui de uma perspectiva para o mundo e não regionalizada, utilizando o chamado zodíaco solar, né, que é um mapa com o 0 grau de Áries, né, de 0 grau de Áries a 29,59 de Peixes, para fechar o zodíaco com casas iguais, valendo aqui todas aquelas configurações para todas as localidades do planeta. Os eclipses de junho e de dezembro, além deste último que ocorre em dezembro de 2020 e que tem um efeito muito poderoso ainda logo no primeiro semestre. O fato de que Júpiter ingressa em Peixes em maio de 2021 e retorna a Aquário no final de julho de 2021, para só retornar a Peixes na virada de dezembro de 21 para janeiro de 22. E ainda temos dois grandes pontos críticos de muita tensão, de muito conflito, de muita dificuldade de entendimento. Um bem na metade do ano e outro lá mais para o final, em novembro. Lembram do que eu falei? Da
conjunção de Marte com Urano e a quadratura com Júpiter e Saturno em Aquário? Pois é, o planeta Marte, na metade do ano, transitando em Leão, vai formar esse aspecto difícil com Júpiter, Saturno e Urano, a quadratura T, que é bem complexa, bem tensa, e a mesma coisa, só que com o Marte transitando em Escorpião no fim do ano, lá em novembro. Uma das questões que deve estar na ponta da língua de todo mundo é sobre a vacinação contra a Covid-19, com tantas controvérsias, com medo de que a vacina não esteja suficientemente bem elaborada, outros que acham que a vacina nem deveria ser feita, outros que acreditam que tem que ser tomada logo. Olha, gente, a questão é que o ano de 2021 já começa ali com o Sol conjunto a Quirón, né? Isso tem acontecido já há vários anos, enquanto Quirón permanecer perto lá no primeiro decanato de Áries, ainda temos essas questões com saúde pública, saneamento, educação, sempre muito intensas, poderosas e evidentes, né? Em conflito, fazendo emergir situações de vitimização. Isso significa que temos uma tendência durante 2021, especialmente logo após o ingresso, a disseminação de processos científicos de cura e alternativas para a melhoria dessas condições. Então, tudo indica que a vacina vai conseguir ser distribuída da melhor maneira possível, e aqui eu me refiro não estou me referindo ao Brasil, eu estou me referindo a todas as partes do mundo, isso é uma tendência. Uma outra questão é que por muitos há uma reconsideração sobre o valor que é dado às pesquisas científicas, né? Com a passagem de Júpiter e de Saturno em Aquário, tende-se a dar um crédito um pouco maior, né? Claro que o crivo também aumenta muito mais. Todas as vezes que o Saturno passa em Aquário, todas as vezes que há uma conjunção de Júpiter e Saturno, independentemente do signo, há uma questão de ordem, né? Sobre aquilo que é antigo, que aparentemente dá certo, que tem que se confrontar com alguma coisa nova que se impõe. Nesse caso, estamos juntando as duas coisas. Um acréscimo de seriedade, de credibilidade, diante de aspectos que visam beneficiar indistintamente as pessoas, não importa credo, raça, localidade, sistemas, etc., com o Saturno e o Júpiter em Aquário, e os esforços para dar consistência a tudo aquilo que é ligado a movimentos coletivos, né, movimentos de massa, na direção dessa felicidade, dessa satisfação. Como vem sendo dito em vários vídeos aqui no canal, Júpiter e Saturno em Aquário, temos aí o vídeo da conjunção, que já vem rolando há algum tempo, já está no canal há algum tempo. A gente tem que pensar o seguinte: o Saturno em Aquário, ele já está muito poderoso sob vários aspectos. É um dos domicílios dele, onde ele está em casa, não só em Capricórnio, em Aquário também, mas também ele está no signo que tradicionalmente a gente diz que ele está em gozo, né? Ele está satisfeito, está contente. Se fosse um personagem de teatro, né, de literatura, ele provavelmente estaria sorridente numa nova mansão, né? Traçando uma analogia com o que eu falei aqui, é como todos os sistemas que estivessem os sistemas, as pessoas, os grupos que estivessem projetando alguma esperança para o futuro, que estivessem se dedicando a alguma obra que viesse a durar para a posteridade, tivessem aqui uma oportunidade especial para colocar, se não todo aquele manancial em prática, pelo menos em parte aquilo ali. É óbvio que isso aí vai requerer uma lapidação do que é idealizado diante daquilo que é possível. Isso vai requerer uma dose extra de trabalho de pessoas que estão se dedicando, como por exemplo, a organizações não governamentais, a pessoas dedicadas ao terceiro setor, gente que atua em campos fraternais, em organizações colaborativas, cooperativistas, clubes, associações e demais tipos, o que você puder imaginar de confraternização. Se por um lado, com o Júpiter em Aquário, nós temos as redes de cooperação muito disseminadas, Saturno, como está muito mais forte, ele é um indicador de restrições, ou seja, é uma imposição de regras, de normas, em que
as coisas vão precisar de muito discernimento, né? As atitudes, as atividades, as propostas inovadoras vão precisar de extremo discernimento e de regulação. Não, olha que eu não estou falando aqui de regulamentação, eu estou falando de regulação. Então é preciso que as pessoas tenham um discernimento, uma maturidade extrema quando vierem a propor alguma coisa que seja reformuladora das condições e do comportamento social. Vamos ter que, assim, quer manter essa coisa tradicional, mantenha, mas não tente deter as coisas novas que traremos, que já estão sendo gestadas há décadas. Então, setores da economia, né, mundial, setores produtivos em geral que vão ganhar mais destaque, são aqueles que se encarregam da distribuição, né, da passagem de benefícios, sobretudo aqueles de ordem intelectual, que vão promover a busca pelo conhecimento, vão promover uma intensificação nas associações, né, os clubes, as associações, as fraternidades, os coletivos e as formas de cooperação é que vão imperar, né, vão ganhar muito mais destaque durante esse período aí. A partir dessa conjunção que ocorre logo no dia 21 de dezembro, no solstício de Capricórnio, sendo que as repercussões dessa conjunção vão se dar aí até o fim de 2021, já abrindo para 2022, fica num contínuo, com alguns pontos de pico de intensidade. Por exemplo, os benefícios dessa passagem dos dois planetas vão ter pontos mais específicos ao longo do tempo. O Júpiter, por exemplo, no período que vai de 14 de fevereiro até 17 de março, por ali, nesse ínterim, ele tende a ficar muito mais poderoso. Ele vai estar passando por sobre o chamado termo egípcio de Júpiter, que se encontra ali nos 30 graus de Aquário. É o melhor período ali do trânsito de Júpiter, onde aquelas formas que até soam como obstruções, né, mas as formas excessivamente reguladoras do Saturno ali no signo, como está muito poderoso, nem elas são capazes de deter esses avanços, esses crescimentos, esses desenvolvimentos que são de ordem científica, que são de ordem fraternal, que são idealismos, são processos filosóficos mais facilmente disseminados. Então temos ali um período que, a despeito dos outros pontos críticos, ele é bastante promissor. Passando aqui de 2020 para 2021, como eu venho dizendo, temos aí o período mais bombástico, né, do processo de transição das grandes crises de 2020 para 2021. 2021 não está livre de crises, não está livre de pontos de bastante conflito, de bastante dificuldade, como nós tivemos em 2020, mas não com a mesma linearidade, né, são pontos mais focais. Como, por exemplo, após essa grande conjunção, que é como eu recomendo sempre nesse vídeo aí, da grande conjunção de Saturno com Júpiter, que inaugura esse período de 200 anos no elemento ar, vejam o vídeo para se inteirarem dos detalhes. Nesse caso, eles vão chegar ali em janeiro, entre janeiro e fevereiro, vão fazer quadratura com Urano em Touro, que ali já temos uma fase de bastante controvérsias, de diferentes ideologias, de modelos produtivos, de pessoas que entram no nível do radicalismo mais uma vez, né, como se já não bastasse isso ter ocorrido tantas e tantas vezes entre 19 e 20, né, entre 2019 e 2020. 2021 temos essa nova tendência a embates, a situações que podem, em algumas partes do mundo, aquelas que já têm uma leve propensão a se dirigir para esse lado, podemos ter literalmente situações de conflito urbano, de conflito diante de poderes, de grandes poderes econômicos, né, de grandes instituições bancárias, por exemplo, de outros poderes econômicos, até conflito armado em algumas outras localidades. E de fato, no dia 11 de fevereiro de 2021, é óbvio que as coisas não acontecem só nesse dia, mas ele é um marco fundamental, porque vejam só o mapa que a gente tem marcado para esse dia com um zodíaco solar, né, com 0 de Áries até 0 de Peixes. Como é que o mapa fica? Fica com um stellium, tá, com uma aglomeração enorme de planetas, tudo localizado em Aquário. Temos aí uma abertura de padrões com a cara de Aquário, de modo um tanto semelhante ao que ocorreu
entre 4 e 5 de fevereiro de 1962, né, com aquela abertura da época em que, inclusive, foram lançados vários personagens de obras de ficção ligados a futuro, tecnologia. O Homem de Ferro, por exemplo, foi um criado ali. Vários fatores ligados à busca por alternativas às situações nas quais se vivem e muita recorrência de leituras e interesses por obras distópicas, algumas utópicas, né, visando uma humanidade satisfeita, fraterna e tudo mais, e outras que são absolutamente distópicas, né, uma ressurgência desses aspectos distópicos no imaginário coletivo, com esses processos de grande concentração ali em Aquário, uma projeção das grandes expectativas das coletividades para o futuro. Sendo que nesse dia 11 de fevereiro ocorre uma lua nova, né? A lua está fazendo conjunção com o Sol. Nós vamos ter simplesmente Sol, Lua, Mercúrio, Vênus, Júpiter e Saturno, tá? 6 fatores em Aquário, 6 fatores, tudo em Aquário. Só Marte, divisível a olho nu, estará em Touro. Mas 6 fatores visíveis a olho nu estarão em Aquário. A gente chama isso de doriforia, né? Eles têm aquela carreirinha de planetas ali em Aquário. O impacto de uma doriforia é simplesmente muito grande, porque determina os rumos de toda uma década. Talvez nós já temos uma perspectiva dessa mudança de rumo, como na forma de uma guinada, né, que a gente tem uma expectativa indo para uma determinada direção. E todas as circunstâncias, todos os acontecimentos que ocorrem, né, controláveis por nós, ou na sua maioria os não controláveis, eles tendem a mostrar outras várias direções. E isso nós já vimos ali no tal vídeo da conjunção de Júpiter e Saturno, com os 200 anos que eles inauguram agora em elemento ar. Sendo que esse ciclo que dura 20 anos, ele aqui, temos aí, em função da própria conjunção deles dois, mais a grande conjunção ali junto com a Lua Nova, temos aí pelo menos uns 10 anos de repercussões, tudo nessa virada aí, nessa entrada de 2021. Então temos a inauguração de uma época de rebeldia, de autonomismo, né, em que as pessoas, inclusive as pessoas que tendem a construir seus próprios negócios, tendem a proliferar um pouquinho mais. Proliferar e também ganhar um pouquinho mais de destaque. As discussões sobre as desigualdades e o que é possível fazer de imediato, né? Lembra que Saturno em Aquário se torna pragmático, então ele pega o idealismo e tenta o que está ao nosso alcance já, e não só lá na frente, que a gente vai construir aquela coisa que está lá na frente, que a gente idealiza para o futuro, mas o que está ao nosso alcance já, para colocarmos em prática de forma que a gente alcance aquela meta, aquele anseio, aquela esperança. Então essa lua nova ali de 11 de fevereiro, ela dispara todos esses ideais. Vai ser um tal de todo mundo lembrar de coisas que andavam suprimindo, porque acreditavam que aquilo era simples modismo de adolescente, né? Que isso é uma coisa que eu gostava quando era garoto ou garoto, e na medida que foi amadurecendo, deixei para lá. E de repente essas perspectivas elas podem ser retomadas a partir dali. E não são flores, né? O mês de fevereiro ele é realmente muito impactante. Um pouco antes disso, o Marte já vai fazer ali aquela quadratura, né, que eu já mencionei aqui, de Marte em conjunção com Urano, em quadratura ali com Júpiter e com Saturno. Ele já está fazendo essa conjunção. Essa conjunção e essa quadratura, que é um aspecto tenso, explosivo, muito complicado ali para, por exemplo, indústria automobilística, para setores aeroespaciais, né? Tem gente que tem que fazer manutenções preventivas com mais frequência em equipamentos aeroespaciais, em equipamentos que são de tecnologia muito mais avançada do que aquilo que é distribuído para a população em geral. Então temos crises ali diante de projetos de vanguarda, alguns movidos por interesses bélicos, né, interesses de poder. Então temos ali crises, às vezes tem trabalhos feitos às ocultas, né, das vistas públicas, que por algum motivo, por algum erro humano, né, podem vir a
a dar problema, explodir mesmo, né? A gente pode ter notícias de situações assim. Aliás, para o coletivo, para o cotidiano normal, é imperativo que no finalzinho, já no final de janeiro, porque é quando o aspecto ocorre, a gente pode cogitar aqui que desde mais ou menos 18 de janeiro para frente, né, até aproximadamente o período que vai até dia 11 de fevereiro, né, dia 10, 11 de fevereiro, então 18 de janeiro a 11 de fevereiro, temos aí um período bastante explosivo, apesar de outras situações que são bastante desejáveis com a liberação dessas novas possibilidades, desses desejos e anseios que estão sendo acumulados e prontos para serem disponibilizados à coletividade. Então, por um lado, temos aí pesquisas científicas que começam a ser distribuídas, como por exemplo, distribuídas e realizadas, como por exemplo, vamos pisar em Marte, aí o cara tem mais tecnologia para chegar lá. Faz-se uma descoberta extraordinária de uma coisa que estava na nossa cara e ninguém conseguia enxergar. E aí aquilo ali é disseminado. Da mesma maneira que temos avanços extraordinários, lançamentos de projetos que estavam nos laboratórios dos grandes centros de pesquisa eletrônica, física, astronômica e tal. Aí temos também os grandes impasses causados pela necessidade que se tem de uso pacífico e o problema de uso com vistas a ganhos de poder, né, que entra na via do conflito. Um cuidado que precisa ser tomado é que Aquário é um signo que tende a generalizar muito, né? Tende a colocar as situações sempre do ponto de vista macro, né? Não é um defeito, isso é até uma virtude, é até uma virtude que gera um desapego muitas vezes necessário para que as pessoas não fiquem presos em circuitos emocionais danosos. Porém, essa mesma virtude ela pode levar as coletividades a terem um problema na consideração daquilo que é específico, mais regional, mais individual, né, tende a diminuir aquilo, né, a secundarizar essas necessidades que são mais focalizadas. Outro setor que tende, por causa disso, por causa dessa grande necessidade de ter um balanço entre o individual e o coletivo, setores que ficam muito desenvolvidos são os de pesquisa sociológica, antropológica, de assistencialistas, né, coisas assistencialistas também vão ganhar bastante terreno durante essa fase. A grande briga ali entre janeiro e fevereiro, até chegar a março no máximo, é de o que é meu e o que eu posso distribuir, o que eu posso compartilhar e o que os outros não querem que compartilhem, né? Temos aí as brigas de poder entre a posse, entre a propriedade individual e as questões que na verdade, não fazem sentido pertencerem apenas a poucas pessoas. Como conhecimento, por exemplo. O conhecimento é universal. Existe a propriedade intelectual, né, com um desenvolvimento da pessoa que foi fazer a pesquisa, coisa e tal, mas existe a necessidade da distribuição de pelo menos parte daquilo que se descobriu gratuitamente, né? Uma parte gratuitamente, uma parte envolvendo o sustento e o pagamento do autor. Essas discussões sobre propriedade intelectual, sobre propriedade em si, né, e distribuição, vão tomar conta aí do pensamento coletivo, das mídias e tudo mais, ao longo dessa passagem de janeiro para fevereiro de 2021. O planeta Marte entra em Touro, aliás, logo no dia 6 de janeiro, né, o dia de Reis, que é o chamado dia do astrólogo. A gente adotou isso aí como dia do astrólogo, apesar de que a astrologia vem de múltiplos aspectos culturais e religiões, né? Mas se adotou aí no Ocidente o dia de Reis, com o dia dos astrólogos em função dos reis magos, né? da narrativa dos reis magos. E é justamente nesse dia que o Marte ingressa em Touro e já começa a realizar aquela quadratura ali com o Júpiter e com Saturno. O pico de intensidade desse problema, como eu disse, vai de 18 de janeiro até dia 10 de fevereiro, mas já vamos pensar aqui
que o período ele não é de fritar bolinho, não é uma coisa simples. As tendências às confrontações vão só recrudescer entre pessoas de ideologias diferentes também. Vai ser retomada aquela coisa chatérrima, né, das pessoas ficarem interferindo na fala, no pensamento alheio para desqualificar, né? Isso é muito frequente durante essas tentativas de afirmação exagerada do próprio poder, que são características dessa quadratura. Tá? É o individual contra o coletivo, é o novo contra aquilo que é velho, é assim, que cada um tem uma virtude, mas aqui a gente pode atingir o pior dessas condições, né? Com total radicalismo, com total briga. Então, muita atenção, por exemplo, em situações em que as pessoas tenham ânimos acirrados demais durante todo o período entre janeiro e o final de fevereiro. Obviamente, isso aí é preciso ter cuidado sempre que há alguma coisa desse tipo. Nesse caso aqui, o cuidado tem que ser triplicado, simplesmente porque a chance de conflito físico, armado e tudo mais é muito maior. Eu diria que quem está acompanhando sempre aqui o canal, que fique atento sempre às análises semanais, né, do Diário Planetário, que, por exemplo, nessa semana, ali onde ocorre o dia 6, né, na quarta-feira, a Lua vai fazer uma oposição com Marte, uma quadratura com aquelas grandes configurações que a gente está vendo ali. Então, realmente, o próprio dia 6 já é bastante tenso, dia 6 e 7. Sobre o ingresso do Sol em Áries, né, a abertura do ano novo do ponto de vista astrológico, que vai ocorrer no dia 20 de março de 2021. Se a gente considerar ali a região de Greenwich, na Inglaterra, isso ocorre lá às 9 horas e 37 minutos. Projetados aí num zodíaco solar, nós vamos ter o Sol em Áries, né, que está ingressando ali no 0,0 grau de Áries, sendo que o planeta Marte, que rege Áries, ele vai ter sempre uma condição especial nesses ingressos. Ele vai estar em Gêmeos, né? Com a Lua também em Gêmeos nesse mapa, em condições especialmente favoráveis, justamente com o grande trânsito ali de Júpiter com Saturno, sendo que quando isso ocorre em nível mundial, nós temos um ano que privilegia a educação, que privilegia as trocas de informação, a agilidade entre os saberes, as curiosidades, toda a tendência mundial é que os curiosos, né, aqueles que vão investigar, que vão tentar saber, que diversificam o saber, que têm flexibilidade nas suas convicções, esses são os mais privilegiados de todos ao longo do ano. Aqui, são esses aí que não apenas ganham um pouquinho mais de dinheiro, mas também traçam uma rede, né, de contatos, de cooperatividade, né, como eu já vinha falando, muito mais consistente, muito mais sólida e muito mais durável. Eu diria que 2021, a partir de março, já antes até do ano astrológico, mas sobretudo a partir de 20 de março, do equinócio de primavera, no hemisfério norte, outono no hemisfério sul, é o ano do saber. Haverá muito conflito diante de quaisquer promoções de situações que mantenham as populações ignorantes. Haverá muito esforço de todos os países, qualquer tipo de convergência, quaisquer conglomerados que queiram ganhar algum tipo de relevância ao longo do ano, vão ter todos que convergir para essa disseminação de saberes. E não é só para que eles possam disseminar o saber nos seus próprios nichos, mas se quiserem realmente abarcar outros mercados, vão ter que formar público, criando condições para que esse público conheça de fato produtos, saiba um pouco mais de história, saiba um pouco mais de humanidades, tecnologias. Então tem que disseminar conhecimento. Então, assim, é um ano das luzes, digamos assim, né? É uma briga tremenda de luzes e trevas, que já estava ocorrendo em 2020, mas nesse caso, quem está ganhando aqui é o lado da mente. A mente está ganhando terreno em 2021. Sendo que Mercúrio em Peixes, nesse mapa do ingresso do Sol, ele é revelador também de uma outra coisa, um outro aspecto desse ano tão mental. Ele está dando voz a linguagens que não são necessariamente verbais, que são assuntos subjetivos, que são, às vezes, coisas
ligados às fantasias coletivas, ao imaginário, né? Então, são discursos mitológicos, são discursos culturais, muitas vezes suprimidos. Então temos aí uma gangorra entre um grande ceticismo, um grande questionamento de valores que são ligados, são intimistas, né? São valores subjetivos, e a voz muito poderosa, embora Mercúrio em Peixes esteja em exílio, né, em queda e em exílios em Peixes, ele está ali regendo a Lua e Marte, que tem uma potência muito grande ao longo do ano. Então é como se aquela potencialização da fala, do intelecto, das trocas interpessoais, do comércio, tá? Tem uma difusão maior no comércio sobretudo a partir de março, mundial, no sentido mundial da coisa, também desse margem a esse aspecto, né, uma valorização do aspecto analógico, não é só o lógico, não é só o mental, o frio, mas também daquele de dar voz àqueles que não têm uma oportunidade, uma expectativa ou ainda uma perspectiva até o momento. Lembrando que a gente viu ali a quadratura de Júpiter, Saturno com Urano, e esse mapa aqui do ingresso do Sol em Áries, temos ali o Saturno em quadratura com o Urano também. Alguns novos modelos de implementação e de obtenção de recursos, de pagamentos e tudo mais por vias digitais podem ter crises, renovações obrigatórias, alterações, encerramentos, tudo durante o ano todo. Aqui vai ter intermitências muito grandes diante desses sistemas mais inovadores e alguns que vão precisar de revisões éticas. Como eu disse antes, não há indicadores aqui, pelo menos no primeiro semestre, de que a Covid-19 seja totalmente vencida. Um processo muito gradativo, apesar do grande alívio que a vacina, ao que tudo indica, trará. Porém, outras questões de saúde pública vêm à tona por causa de questões ligadas à água, a saneamento, enchentes, problemas de poluição marítima, tudo isso ocorrendo ao longo do ano todo. Vai ter uma atenção toda especial a esse processo, talvez com discussões e até internacionais, envolvendo o ONU, envolvendo outras relações internacionais, em torno do uso otimizado das águas, que é uma coisa que já vem sendo discutida em várias reuniões sobre ecologia, sobre meio ambiente, mas que vai ser retomado com muita força, obrigatoriamente, ao longo de 2021. Especialmente no mês de maio, podemos até ter, março, abril, maio, na virada de maio para junho, podemos até ter alguns pontos no planeta que tenham crises hídricas mais consideráveis. Lembrando que é justamente em maio que Júpiter faz seu primeiro ingresso do ano ali em Peixes. Ele só vai, como eu já disse, retomar a entrada em Peixes no finalzinho de 2021, em 29 de dezembro, mas aqui em maio, no dia 13, né, que vai ser uma quinta-feira, que aliás é dia de Júpiter, o Júpiter ingressa num dos seus principais signos, um signo de domicílio que é Peixes. Tá? Então, fortalecendo muito essas condições. Vai chegar ali fazendo, vai começar a abrir um aspecto difícil ali com a Lua-Marte do ingresso do Sol em Áries, traduzindo para o português, temos ali a efetivação dessa preocupação com as águas, com os aspectos imaginários, com os aspectos também caritativos, empáticos das sociedades. Haverá muita necessidade de auxílio a essas pessoas, há um despertar desses padrões dessas pessoas, de atenção às dores alheias. Quem atua em alguma área, né, quem faz estudos filosóficos, metafísicos, teúrgicos, mágicos, etc., vai ter ali um período de grande impulso, de grande despertar de interesse, mesmo que não seja da sociedade como um todo, mas podem ter uma zona de influência alargada, né, ganhar um pouquinho mais de influência social e se verem mais projetados durante essa passagem de Júpiter em Peixes, que vai do seguinte período, de 13 de maio até 28 de julho, e como eu disse, só reingressa em Peixes em 29 de dezembro de 2021. Vamos ter aí 2 meses e meio de Júpiter em Peixes nesse intervalo ali do Júpiter em Aquário. Isso potencializa transportes marítimos,
potencializa as artes, sobretudo os artistas cinematográficos, os desenhos animados, música, as artes visuais em geral, né, mas essas coisas que tem algo que promova uma alteração da percepção da vida, do estado de consciência. E com o Júpiter fortíssimo ali em Peixes, ele vai ficar muito, muito forte, porque ele não tem domicílio dele apenas em Sagitário, tem também em Peixes. Ele vai potencializar também o assunto viagens, vida acadêmica, contatos interreligiosos, os assuntos que possam promover peregrinações, buscas de conhecimento entre pessoas de diferentes países, maior trânsito por longas distâncias. Isso aí é um período em que essa parte dos setores produtivos podem se ver agraciadas. Com a manutenção da pandemia de Covid-19 ou não importa. Isso aí é uma tendência que tende a um alargamento, um percentual ali maior. E com isso eu vou encerrando esse primeiro vídeo, esse nosso primeiro contato. Fiquem de olho, porque temos aqui a sequência com os outros meses e com outros fenômenos, né, com outros ciclos e configurações astrológicas sendo comentados para o mundo inteiro e por fim ali para o Brasil. Eu sou Carlos Holanda. Se você gostou aqui do vídeo, clique em curtir, inscreva-se no canal e clica-se também no sininho para você receber as notificações a cada vez que tiver uma novidade aqui no canal. Não deixe de estudar astrologia na escola Carlos Holanda Astrologia, carlosholanda.com.br. Temos ali o curso certo para você. Um beijo e me acompanhe.